gravar a tela do meu computador e já está a gravar. Então acredito que podemos começar. Muito boa tarde a todos mais uma vez e sejam bem-vindos à nossa quinta edição da série de palestras Explorando o Universo com Amas. Hoje nós temos a participação especial do Dr. Paulo Freire, que é português e investigador no Instituto Max Planck Institute for Radioastronomy em Bonn, na Alemanha. E eu tive a chance de conhecer ele pessoalmente há sensivelmente umas semanas atrás. E ele trabalha na área de pulsares, que é uma área muito interessante. E vão perceber porque no final desta palestra. Pulsares são objetos, um dos mais distintos que nós temos no universo, por causa do seu comportamento e também de como eles são formados, como eles se comportam, né? E o mais interessante ainda é quais são as suas aplicações na física moderna. E uma das aplicações que eu achei mais interessante na explicação do Dr. Paulo é que os pulsares são usados para testar a teoria da relatividade do Einstein. Que acredito que muitos de nós já ouviu falar dessa teoria. E outra coisa interessante é que o Dr. Paulo é uma referência na área de pulsares. E ele começou um dos projetos, chamam de Beacon, se não estou em erro, que é um dos projetos também que toma em conta, digamos, os pulsares. Mas o Dr. Paulo vai explicar melhor sobre este projeto, que também é um dos projetos um dos mais importantes que nós temos nessa área de pulsares e que tornou a sua pesquisa também uma referência. Então, temos a sorte, porque ele é português, ele fala português, e é por isso que também convidamos-lo para apresentar sobre esse tema, que é o tema da sua pesquisa diária. Então, Dr. Paulo, seja muito bem-vindo, o chão é o teu. Obrigado, Vasco. Bem-vindo a todos. Boa tarde a todos. Para mim um prazer fazer uma apresentação em português. Não acontece todos os dias. Normalmente é sempre em inglês, mas é muito bom e falar um pouco disto. E, portanto, queria deixar uma impressão do que é que são os pulsares em geral. Não estou a conseguir. Ok. Eu vou falar nesta apresentação, vou referir a algumas coisas, mais ou menos como uma divisão histórica, mas muitas destas coisas são ainda temas atuais. Primeiro, vou falar em estrelas de neutrões, o que é uma estrela de neutrões, e, portanto, como é que a ideia se desenvolveu. Depois vou falar um bocadinho da nebulosa do Caranguejo, que é um remanescente de uma supernova. Depois da descoberta do primeiro pulsar, que foi em 1967, o primeiro pulsar rádio. E depois, em 68, da descoberta do pulsar da nebulosa do Caranguejo, e, portanto, o que é que isso levou a que conclusões é que isso nos levou. Depois a descoberta do pulsar binário e acaba em 82, ou seja, há 43 anos, portanto, com a descoberta do pulsar milissegundo. Ou seja, esta apresentação tem muito de história, mas também tem muitas coisas atuais que ainda são, portanto, segredos que ainda não se conhecem. Portanto, tem um bocadinho a ver com algumas destas coisas que continuam a ser alvo de investigação. Portanto, começando agora pela parte das estrelas de neutrões. As pessoas que estão aqui, portanto, são interessadas em astronomia, sabem muito bem que as estrelas tem uma variedade enorme de tamanhos. Portanto, se tivermos o Sol aqui no fundo, temos a estrela próxima a Centauri, a estrela mais próxima de nós está ali, é muito mais pequena. Sirius B é uma estrela ainda mais pequena e pouco maior do que a Terra. Portanto, há estrelas com muito pequenas, mas também há estrelas enormes. Portanto, comparadas com o Sol, temos Sirius A, portanto, que é a estrela que se vê numa enorme de estrelas e de temperaturas e de brilhos. Esta variedade é capturada neste diagrama, que é familiar para a maior parte das pessoas para todos que estão aqui, de certeza, que é o diagrama de Hertzsprung-Russell.
Este diagrama em especial é fabuloso porque foi feito com dados recentes da missão Gaia, onde se vê portanto, onde estão os diferentes tipos. Portanto, na escala vertical temos a luminosidade e na escala horizontal temos portanto, uma indicação da temperatura da estrela e também da cor. E, portanto, vemos que há uma distribuição enorme de gigantes vermelhas e pronto. Este gráfico não está exatamente completo porque está só a mostrar estrelas onde temos boas medições da distância, ou seja, há muitas estrelas muito grandes, muito longe, que não estão incluídas. Portanto, há mais coisas ali mais para cima. Mas pronto, este já nos está a dar uma ideia da evolução das estrelas no nosso universo. A coisa que eu gostava de apontar aqui é para o canto inferior esquerdo, onde se vêem as anãs brancas. Portanto, as anãs brancas são estrelas bastante quentes, mas muito fracas. Portanto, isso acontece, portanto, conhecerem um bocadinho de física, para uma estrela ser muito quente e muito fraca, tem que ter um tamanho muito pequeno. E nós já vimos isso no diagrama anterior. Portanto, algumas dessas estrelas, esta estrela Sirius B, por exemplo, é pouco maior que a Terra, e é uma estrela muito quente, mas tem de ser muito pequena para ter um brilho tão pequeno. Portanto, essas estrelas anãs brancas são excepcionais. Portanto, na maior parte, elas são o resultado da morte de uma estrela, portanto, no final da sua vida, portanto, quando as estrelas acabam, a maior parte das estrelas de baixa massa, quando acabam a sua vida, portanto, quando acaba o hidrogênio e o hélio no centro da estrela, as camadas exteriores são expulsas para fora e formam um objeto que se chama uma nebulosa planetária. O núcleo da estrela permanece ligado e forma estas estrelas anãs brancas. Estas nebulosas planetárias são objetos uma grande variedade e muito bonitos. Aqui está uma sequência de 6 deles, mas tem centenas, estão na nossa galáxia. Portanto, são imagens do Hubble. Portanto, com o Hubble realmente houve um grande avanço neste campo de estudo destas estrelas, destes objetos, porque são objetos muito pequenos. Portanto, chamam-se nebulosas planetárias porque algumas delas parecem planetas. Os planetas comparados com nebulosas e outras coisas que se vêem no céu são bastante pequenos e requerem telescópios com grande magnificação para se ver o detalhe. E a mesma coisa com estas nebulosas. Portanto, uma coisa que é interessante é que estes objetos, portanto, as estrelas anãs brancas, têm tamanhos parecidos com os planetas, portanto, têm densidades portanto, alguns, como Sirius B, têm mais ou menos o tamanho da Terra, mas têm, ao mesmo tempo, centenas de milhares de vezes a massa da Terra. O que significa que a densidade de uma estrela anã branca é enorme, é toneladas por centímetro cúbico. Portanto, aqui na Terra, um material mais denso, por exemplo, se tiver ouro, é 19 gramas por centímetro cúbico. O material de uma estrela anã branca é da ordem de muitos milhões de gramas por centímetro cúbico, ou toneladas por centímetro cúbico. Portanto, as estrelas anãs brancas não eram bem compreendidas quando se descobriram, foram quando foram descobertas, foi portanto, a Sirius B, essa estrela Sirius B, foi descoberta a meio do século XIX. A princípio não se detectava, só se detectava pelo movimento portanto, de aceleração da estrela Sirius A. Portanto, via-se que o movimento da estrela Sirius A estava a ser distorcido por uma estrela companheira invisível. Mas no fim do século XIX, um astrónomo americano chamado Alvin Clark descobriu portanto, o brilho dessa estrela. Isto é uma fotografia antiga. E realmente, portanto, estavam a pensar, sendo uma estrela tão fraca, deve ser muito fria, portanto, para ter tão pouca luminosidade. Mas depois descobriram que era, de facto, uma estrela azul, ou que era uma estrela muito quente. Portanto, quando se descobriu isso, os astrónomos ficaram extremamente surpreendidos, porque a densidade realmente é gigantesca. Como é que uma estrela destas se mantém? O que é que mantém o tamanho da estrela? Porque é que ela é do tamanho da Terra e não mais pequena ou maior? Isso só foi compreendido nos anos 20 com a descoberta da mecânica quântica. E há um fenómeno na mecânica quântica que é a pressão de degeneração, neste caso dos eletrões. E é isso que mantém o tamanho da estrela. Portanto, ela não implode mais por causa dessa pressão de degeneração.
Aqui está uma fotografia moderna com o Hubble outra vez, onde se vê a estrela Sirius A, extremamente brilhante, e ali no canto inferior esquerdo vê-se a estrela Sirius B, que é muito mais fraca. Sirius B e Sirius A andam à volta de uma da outra com um período orbital mais ou menos de 50 anos. Mas tem, portanto, a Sirius, elas não têm, as massas não são muito diferentes. Portanto, a massa das duas estrelas não é assim tão diferente como isso. O que é interessante, agora, portanto, continuando no tema da mecânica quântica, é que em 1931, um físico indiano, o Subramanian Chandrasekhar, prevê que acima de uma massa de 1,4 massas solares, o campo gravitacional da estrela anã branca faz com que ela entre em colapso. E isto acontece pelo seguinte, portanto, como eu disse, para uma anã branca, portanto, a pressão de degenerescência dos eletrões é o que mantém a anã branca com tamanho fixo. À medida que vai aumentando a massa da estrela, ela vai se tornando mais pequena, é o que este gráfico aqui indica. Portanto, vocês veem massa estelar em unidades de massa solar, raio estelar. À medida que, portanto, há uma curva ali, não é onde diz o gama, mas a curva real das estrelas de anãs brancas está ali com o HW. Portanto, à medida que a massa vai aumentando, vemos que portanto, o raio da estrela vai diminuindo. E chega a um limite onde os eletrões da estrela se tornam tão energéticos, portanto, à medida que a estrela se vai comprimindo, a gravidade vai aumentando, portanto, a pressão do material vai aumentando, a energia média dos eletrões vai aumentando, e a certa altura eles comportam-se como fotões. E aí, devido a esse comportamento, neste artigo de 1931, sobre Chandrasekhar prevê que a estrela anã branca entra em colapso. E, na altura, foi uma coisa extremamente chocante, que muitos astrónomos se recusaram a aceitar que isto fosse possível, que houvesse este colapso. Mas o tempo veio a provar que isto de facto foi uma descoberta fundamental, que as estrelas anãs brancas não se conseguem manter, portanto, não conseguem manter o seu tamanho para aumentos de massa arbitrários, que há um limite de massa para um objeto como a anã branca, que é sustentado pela pressão de degenerescência dos eletrões. Esta pressão de degenerescência deve ser uma coisa que é que eu menciono aqui, que é o princípio da exclusão de Pauli. O que é a exclusão? Portanto, nós somos feitos de átomos, os nossos átomos são estáveis, porque os eletrões nos nossos átomos não podem ir todos para a camada mais baixa, nem podem ir para o núcleo. Existe um princípio de exclusão de Pauli, que é mais ou menos para dar uma coisa, portanto, que é dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Tem mais ou menos a ver com isso, mas para partículas quânticas. A estrela de degenerescência, portanto, esta pressão de degenerescência deve-se a isso, porque aqueles eletrões estão ali todos comprimidos e não podem, basicamente, ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Não é só o espaço, mas também nível de energia. Por causa deste trabalho sobre a pressão de degenerescência dos eletrões, portanto, das anãs brancas, que é devido portanto, a pressão de degenerescência dos eletrões sustenta a anã branca até a um determinado momento, até 1,4 massas solares. Por causa deste trabalho, o Subramanian Chandrasekhar ganhou o Prémio Nobel da Física em 1983. Não só por causa deste trabalho, mas por outros trabalhos que ele fez na área da física das estrelas e dos buracos negros. Portanto, foi uma previsão que se mostrou presciente. A pergunta agora é o que é que acontece com uma estrela? Sim? Uma pergunta? Não, acredito que é alguém que ficou comigo ligado. Pode continuar? Agora, uma pergunta que se pode pôr é, se tivermos uma estrela anã branca, por exemplo, que esteja a adquirir massa de uma estrela companheira, a pergunta será o que é que acontece se ela continuar a ganhar massa, por exemplo, massa de outra estrela que esteja a atrair.
continua o coisa. A resposta veio a seguir, portanto, em 1932, o James Chadwick, no Laboratório Cavendish, em Cambridge, descobriu o neutrão. Foi uma descoberta fundamental, porque os neutrões estão na matéria que somos feitos, portanto, está em todos os nossos átomos, e explicou finalmente a razão para as massas das partículas, e por causa disso ele recebeu o Prémio Nobel da Física. O que é interessante sobre a descoberta do neutrão é que em 1934 estes dois senhores, o Walter Baade e Fritz Zwicky, propuseram num artigo, curiosamente sobre raios cósmicos, que é um tema um bocadinho diferente, que o colapso estelar extenso de uma estrela maciça, uma estrela muito grande, durante o evento de supernova, não leva a uma estrela de anã branca estável, mas leva, em vez disso, à formação de um núcleo denso de neutrões, ou seja, uma estrela de neutrões, que se deveria observar no centro de remanescente da supernova. Portanto, eles fizeram esta previsão, mas o que é que acontece no centro? Há um processo, portanto, um neutrão em si, portanto, se tivermos uma partícula, um neutrão num laboratório nuclear, se escapa um neutrão de um reator, ele não é estável, portanto, ao fim de 16 minutos, metade dos neutrões decaem em prótons e eletrões. Isto chama-se o decaimento beta, mas há um processo que é mais energeticamente favorável nas estrelas, por causa das enormes pressões e por causa da gravidade da estrela, é mais, portanto, o decaimento beta é o que eu mostro aqui na esquerda, portanto, temos um neutrão com os quarks down, up e down, que depois desfazem um próton e um eletrão e anti-eletrão. O que se passa na estrela de neutrões é o contrário, ou seja, os prótons e eletrões dos átomos, tanto fundem-se no neutrão e emitem um neutrino. Portanto, quando há o colapso de uma estrela de grandes dimensões, a densidade no núcleo é de tal modo grande que os próprios átomos da estrela são destruídos. Tanto a pressão é de tal modo grande que os átomos são destruídos. Os prótons e os eletrões combinam-se e formam simplesmente neutrões. Não há mais nada mais sobrevive. Isto produz quantidades extremas de emissões de neutrinos. Portanto, como vemos aqui o símbolo mu é a única coisa que escapa, portanto, do centro da estrela, é um neutrino, que é a fonte da energia de uma supernova. Portanto, numa supernova, 99% da emissão vem dos neutrinos. Ou seja, a evolução das estrelas pode-se dividir mais ou menos em duas classes. Temos aqui, portanto, na parte superior, temos a evolução de estrelas como o Sol, que são menos maciças, que depois se tornam estrelas gigantes, a certa altura. Depois formam as tais nebulosas planetárias, de que eu estava a falar ao princípio, que depois se transformam em anãs brancas, mas na esquerda vemos, portanto, para estrelas com mais massa, portanto, com massas superiores, aliás, 8 vezes a massa do Sol, as estrelas, enquanto vivem na sequência principal, enquanto estão a queimar hidrogênio e a formar hélio, são estrelas azuis, depois tornam-se em supergigantes vermelhas, e depois, ao fim da sua vida, explodem como uma supernova, e aí ou formam uma estrela de neutrões ou um buraco negro. Não vou falar muito de buracos negros, mas eles são obviamente extremamente interessantes. Mas esta é a ideia que se foi desenvolvendo, portanto, a seguir portanto, aos anos 30, portanto, quando se começou a pensar realmente que as estrelas de neutrões podiam existir. Todos estes cenários, já agora que eu estava a falar, confirmaram-se. Portanto, há aqui a supernova 1987A, que foi na Grande Nuvem de Magalhães, que se vê muito bem aí de Moçambique, não se vê aqui de Portugal, infelizmente. Portanto, esta Grande Nuvem em 1987 houve esta supernova, e o que é interessante é que vários detectores de neutrinos que estavam ativos na altura, como o Kamiokande e o International UAMB em Sudbury, no Canadá, no Ontário, detectaram neutrinos vindos da zona. Portanto, os tempos de neutrinos estão indicados por aquelas barrazinhas azuis e vermelhas
estes dois detectores detectaram neutrinos vindos da direção da nuvem de Magalhães, naquela altura. Ou seja, isso são neutrinos que foram produzidos durante a explosão, ou seja, o núcleo daquela estrela, aquele núcleo imenso daquela estrela, que estava em implosão, os átomos estão a ser destruídos e a formar neutrinos portanto, os neutrinos têm a capacidade de escapar, portanto, interagem muito pouco com a matéria, conseguiram escapar do centro da nebulosa, do centro da estrela em colapso, e detectámos na Terra. Ou seja, isto foi uma confirmação excelente do colapso estelar. Ninguém sabe o que é que aconteceu com os restos daquela supernova, a 1977A. Não sabemos se formou uma estrela de neutrões ou se é possível vê-la. Mas o que é interessante é que o Oppenheimer, que vem aqui, não sei se alguém viu o filme, foi uma das pessoas que tanto trabalhou no desenvolvimento das armas nucleares, é mais conhecido por isso, mas ele era muito conhecido anteriormente pelos seus cálculos sobre estrelas de neutrões. Ele e o George Volkoff calcularam um raio aproximado de uma estrela de neutrões em 1939 e chegaram à conclusão que as estrelas de neutrões deviam ter um raio da ordem de 10 km. Ou seja, são objetos tão minúsculos que pensava-se que seriam indetetáveis por qualquer telescópio. As estrelas estão a milhares de anos de luz, ou a anos de luz, ou a milhares de anos de luz, portanto, uma coisa tão pequena seria certamente indetetável. E por isso muita gente pensou que fossem talvez detetáveis, a não ser que fossem muito quentes, e nesse caso, como tivessem temperaturas de milhões de graus, e isso seria talvez um dia possível vê-las em raio-x. Mas, portanto, era esta a ideia. O cálculo que eles fizeram aqui de 10 km era um cálculo muito aproximado. E a razão é a seguinte: quando temos uma estrela de neutrões, está aqui um gráfico, a coisa que é curiosa é que no centro de uma estrela de neutrões, ou seja, o que é que temos aqui? Temos um objeto com um raio para 12 km, ou isso, que é o valor atualmente aceito, com 400 mil vezes ou 500 mil vezes a massa da Terra. Ou seja, a densidade no centro de uma estrela de neutrões são centenas de milhões de toneladas por centímetro cúbico. É uma densidade tão grande que não sabemos ainda o que é que está lá no meio. Este é um dos segredos que estávamos a falar, das estrelas de neutrões. Os segredos dos pulsares das estrelas de neutrões têm este segredo. Isto ainda é desconhecido. Em que estado é que a matéria está no centro destas coisas? Tem de ser estável, mas sabemos pouco mais do que isso. Portanto, sabemos que nas partes superiores tem de haver muitos neutrões, obviamente. Portanto, é uma estrela de neutrões por essa razão. Sabemos que é neutrões. Não são átomos normais, como nós os conhecemos. São neutrões, quase exclusivamente. Mas no centro ainda é desconhecido. Isto leva aqui as incertezas que o Oppenheimer encontrou em 1989, de certo modo, ainda hoje persistem. Ou seja, há vários... Portanto, as pessoas que trabalham na física nuclear têm várias estimativas de qual é a relação entre a pressão e a densidade de matéria nuclear, que se chama a tal equação de estado da matéria nuclear densa. Mas essa equação não era bem conhecida e ainda hoje é largamente desconhecida. E, portanto, há várias adivinhas, portanto, temos vários cálculos, cada um do qual é a equação de estado, a relação entre pressão e densidade. E para cada um destes podemos calcular uma família de estrelas de neutrões neste gráfico, onde se vê o raio e a massa. E vê-se aqui várias coisas interessantes. Portanto, a massa máxima prevista por diferentes equações de estado é diferente. Algumas equações de estado não conseguem prever estrelas de neutrões com mais de 1,5 vezes massas solares ou coisa. Portanto, essas já estão excluídas pela descoberta daquele pulsar, o 0740 mais 6620, onde podemos medir uma massa de 2 massas solares. Portanto, algumas dessas equações de estado estão excluídas, mas ainda há uma grande incerteza qual é o tamanho exato de uma estrela de neutrões e quais são as massas que são possíveis. Portanto, esta é uma área de investigação extremamente atualmente. Há um esforço enorme em muitos aceleradores de partículas e em muitos telescópios de raio-x. Há muita gente a tentar perceber qual é a relação entre o raio, portanto, a equação de estado.
porque isto tem implicações para muitas outras áreas, para colisões de estrelas de neutrões em detectores de ondas gravitacionais, em estudo das supernovas, muitas outras coisas. Portanto, isto é o básico. Portanto, isto é um tema que ainda é super atual, mas pronto, agora vamos às observações. Portanto, vou falar agora um bocadinho da nebulosa do Caranguejo, e que é interessante, muito interessante na nossa história. É uma nebulosa que foi descoberta por John Bevis em 1731. E, curiosamente, um astrónomo francês, Charles Messier, observou esta nebulosa e pensou que viu o cometa de Galen no seu retorno previsto em 1758, mas depois percebeu que não era o cometa de Halley, porque não se mexia, estava sempre no mesmo sítio, e ficou um bocado envergonhado, porque assim, não sabia distinguir esta nebulosa de um cometa. Bom, tinha um aspecto parecido, mas com os telescópios naquela altura o aspecto era assim, um aspecto difuso, mas pronto. Então, para evitar que esta situação repetisse, começou a fazer uma lista de todas as nebulosidades que ele conhecia, portanto, todos os objetos nebulados. E este é o primeiro. Portanto, a nebulosa de Caranguejo é a Messier 1, ou M1. Portanto, os interessados na astronomia conhecem bem os objetos da Messier, portanto, foram catalogados por esta razão, por causa da nebulosa do Caranguejo. Que ele queria evitar confusões com cometas. Aqui está uma fotografia muito mais moderna do Hubble. É uma nebulosa bastante brilhante, mais ou menos a 5.000, 6.000 anos-luz de nós, esta nebulosa tem várias características extraordinárias. Portanto, temos aqui gás muito quente, gás muito quente que está a brilhar com grande intensidade, e não só em óptico, na região da óptica, mas também se descobriu que esta foi detectada, que é detectada em rádio. É uma das fontes de rádio mais potentes conhecidas, com um fluxo de 1000 Janskis em 1 GHz. Portanto, por isso é também conhecida como Taurus A. O que é interessante é que na década de 40, 1940, também se descobriu que esta nebulosa coincide com uma supernova que foi vista por astrónomos chineses no ano 1054. Portanto, ou seja, percebeu-se que isto era um remanescente de uma supernova, houve ali uma supernova, que rebentou portanto, uma estrela que explodiu, tal como nós a vemos no ano 1054, e que isto é um remanescente. Além disso, esta nebulosa foi a primeira fonte extrasolar de raio-x conhecida, que foi detectada em 1964 por um foguetão, portanto, um dos primeiros foguetões de raio-x. O que é interessante é que, se adicionarmos toda a energia que é emitida no óptico, em rádio e em raio-x, temos 10.000 vezes a luminosidade do Sol. Mas o que é interessante é que não há nenhuma estrela que se veja lá. Há muitas estrelas que têm 10.000 vezes a luminosidade do Sol, e até mais. Há estrelas que têm quase 1 milhão de vezes o brilho do nosso Sol, em termos absolutos. Mas neste caso não se conseguia perceber de onde é que vem toda essa energia. Uma coisa interessante é que em 1942 o Walter Baade, que eu já falei, detectou no centro da nebulosa uma estrela com um espectro peculiar que ele não conseguia reconhecer como sendo uma estrela normal, e ele fez uma conjectura que a tal estrela anormal podia ser a fonte de energia da nebulosa, mas não foi muito para além disso. Hoje sabemos que portanto, é uma daquelas 3 estrelas ali no meio. Portanto, hoje sabemos que uma delas está a pulsar, mas pronto, não foi além disso. Curiosamente, havia mais estudos que indicavam que aquela estrela tinha alguma coisa de especial. Por exemplo, havia estudos de cintilação de rádio que levaram a Hewish e Okoye, vamos ouvir falar do Hewish mais tarde, proporam a existência de uma fonte de rádio compacta perto do centro da nebulosa com espectro Ingram. O que é que significa um espectro Ingram? É uma coisa que é uma fonte de rádio que tem muita emissão a baixas frequências, e à medida que vamos para altas frequências de rádio, a emissão dela decresce, a intensidade de emissão.
Finalmente, mas pronto, ele propôs que existia esta fonte de rádio compacta, por causa da cintilação perto do centro da nebulosa, mas não foram mais além, não sabiam o que era esta coisa que estava a emitir no centro, esta fonte de emissão de rádio compacta. Em 67, um astrónomo italiano, Franco Pacini, propôs a existência de uma estrela de neutrões altamente magnetizada e em rápida rotação como fonte de energia da nebulosa. A energia desta estrela, portanto, esta estrela é como um magneto, portanto, tem um campo magnético muito, muito grande, e a rotação deste campo magnético produz, portanto, vocês sabem, no motor elétrico, quando tem um campo magnético em rotação, produz um campo elétrico, ou um campo elétrico faz um ímã rodar, portanto, é um princípio de funcionamento dos motores elétricos. E acontece mesmo com um objeto. Se tiveres uma estrela de neutrões com um campo magnético muito intenso, produz um campo elétrico oscilante e isto produz uma onda eletromagnética que é absorvida pelo gás da nebulosa. E portanto, esse efeito, portanto, fez ele a teoria de que devia ser isto a fonte de emissão daquela nebulosa do caranguejo. Como é que eu estou de tempo? Já estou muito avançado. Não vou dar nem metade da minha apresentação, mas pronto, posso falar destas coisas, vamos fazer. Portanto, porque é que esta estrela é tão magnetizada e porque é que roda tão devagar? Se tivermos uma estrela normal, portanto, com campo magnético normal e com uma rotação normal, à medida que há o colapso para uma estrela de neutrões, vocês têm o princípio da conservação do momento angular. Portanto, vê-se às vezes nos patinadores de gelo, portanto, quando têm os braços abertos, rodam devagar, depois, quando encolhem os braços, começam a rodar muito mais depressa. E acontece aqui. Portanto, as estrelas de neutrões, pensava-se na altura que podiam ter a rodar centenas de vezes por segundo à volta delas mesmas. E a mesma coisa com o campo magnético. Portanto, se temos as mesmas linhas de campo magnético, se tiverem todas de passar pelo mesmo ponto, a densidade de fluxo magnético vai ser muito maior. Portanto, a ideia do Franco Pacini é que, portanto, devíamos ter uma estrela altamente magnetizada e esta é a razão pela qual ela é magnetizada, por causa da compressão. Portanto, agora, este era o estado das coisas até 67. Nesse ano deu-se a descoberta do primeiro pulsar. Portanto, esta senhora, Jocelyn Bell, era uma estudante irlandesa que estava a trabalhar em Cambridge. Portanto, aí ela encontra, numa busca de objetos em cintilação, rádio, com um radiotelescópio, descobriu um objeto que tinha um período de repetição de 1,33 segundos. Uma coisa que eles pensavam na altura é que devia ser algum tipo de interferência, mas ela reconheceu que este objeto aparecia 4 minutos mais cedo cada dia, o que indica, obviamente, que é como uma fonte sideral. Portanto, as estrelas no céu também nascem 4 minutos mais cedo todos os dias, e, portanto, qualquer estrela no céu, não é? Portanto, nasce 4. E, portanto, isso é o tempo sideral, portanto, é o período verdadeiro de rotação da Terra, é 23 horas e 56 minutos. Por causa desta descoberta do primeiro pulsar, o orientador dela, o Tal Lewis, que já falámos, ganhou o Prémio Nobel da Física em 1974. Uma coisa que eu vou-vos mostrar é o som deste pulsar, tal como eu gravei no telescópio de Arecibo em 1900 e podem ouvir aqui. Podemos apontar a antena para o objeto e ouve-se esta pulsação regular em cada 1,33 segundos. Portanto, é mesmo este objeto. A coisa que é interessante é que a primeiro pensavam que eram extraterrestres, porque o período de rotação é tão espetacularmente preciso e regular que muitas pessoas pensavam, na altura, que não podia ser um sinal natural, portanto tinha de ser os homenzinhos verdes. Na altura chamavam os sinais mesmo Little Green Men, LGMs,
homenzinhos verdes, 1, 2, 3 e 4, foram descobertos 4 ali no mapa. Mas claramente não é um sinal de emissão coerente, portanto a temperatura de emissão é à volta de 10 elevado a 30 Kelvin, portanto não é radiação térmica. Os pulsos têm uma periodicidade regular, mas não são todos iguais. Portanto, aqui neste gráfico, o que é que se fez aqui? Puser-se a intensidade de cada pulso à medida portanto, cada pulso, um a seguir ao outro, e vemos que os pulsos têm feitiços todos eles diferentes, mas a periodicidade deles é igual. Esta detecção, já agora, a descoberta deste primeiro pulsar foi feita com uma antena rádio, portanto, à frequência de 80 MHz, que é um bocadinho abaixo do FM. Portanto, a frequência modulada começa a 88 MHz, vai a 108, isto é um bocadinho abaixo. Esta detecção aqui é feita com Arecibo, com o telescópio de Arecibo, em Porto Rico, é 318 MHz, portanto, é mais na frequência do VHF, que era a antiga frequências televisivas. É isso. Portanto, estes pulsos chegam com regularidade, com extrema regularidade, mas o pulso médio, quando se adicionam vários destes, mantém-se sempre igual. O que é interessante é que cada um destes pulsares tem um pulso médio que não muda, portanto, e cada pulsar tem um pulso médio diferente, portanto, é aqui estamos a ver. Estes pulsos médios mudam também com a frequência de rádio que estamos a usar para fazer a observação, e o que é interessante é que os sinais dos pulsares não têm linhas espectrais, não é nada, portanto, a quantidade de emissão em função da frequência de rádio não há linhas, como se vê nas estrelas, ou linhas de absorção ou de emissão, não há nada. Mas, normalmente, o que acontece com estes espectros é que, com a emissão, é que é mais forte a 100 MHz, e depois, à medida que vamos aumentando a frequência para a direita, a quantidade de emissão de rádio vai diminuindo. Mas é diferente para todos os pulsares, cada pulsar tem um espectro diferente. Outra coisa que é extremamente interessante é que aqueles pulsos que vocês ouviram de rádio, chegam primeiro a frequências mais altas, frequências de rádio mais altas, e chegam mais tarde a frequências mais baixas. E que é um efeito que temos de corrigir quando estamos a fazer estas observações. É um efeito de dispersão. Portanto, este atraso pode ser descrito por uma quantidade que é dispersão, e isto deve-se ao facto de essas ondas de rádio terem viajado milhares de anos pelo espaço através de gás ionizado, portanto um plasma difuso que introduz este efeito dispersivo. Este é um efeito que nos permite medir a quantidade de gás difuso entre o pulsar portanto, de gás ionizado, plasma entre o pulsar e a Terra, ou seja, este efeito pode ser usado para fazer um mapa da nossa galáxia de gás difuso. Sabendo nós onde estamos pulsares, se soubermos a distância, podemos conseguir medir a quantidade de gás ionizado entre a Terra e o pulsar. Portanto, é uma coisa que os torna imediatamente, isto e as periodicidades e tudo isto, torna os pulsares imediatamente úteis. Portanto, a coisa é que os pulsares seriam úteis mesmo que não se soubesse nada sobre eles. Só o período de rotação regular e este efeito dispersivo. As duas perguntas são: o que é que são os pulsares e o que causa a emissão de rádio? Curiosamente, para a segunda pergunta ainda não há resposta. Ou seja, este continua a ser um dos tais segredos dos pulsares que já os descobrimos em rádio em 1967. E ainda hoje não sabemos o que é que causa a emissão de rádio. Mas os pulsares sabemos mais ou menos o que é que eles são. Portanto, na altura, sabemos que são fontes de rádio na nossa galáxia. Ou seja, se fizermos um mapa do céu da localização dos pulsares, vemos que estão concentrados mais no plano da nossa galáxia, portanto, com latitudes à volta baixas. E eles também, além disso, têm movimentos próprios muito grandes, portanto, vê-se que as estrelas já são estrelas naturais em movimento, algumas a moverem-se a 1500 km por segundo. Portanto, têm movimentos extremamente rápidos, mas a maior parte deles estão associados com a nossa galáxia. Os períodos de rotação, de repetição destes pulsos, sugerem que a fonte tem de ser muito compacta, ou seja, uma estrela que pulsa com um período de 0,25 segundos, que era o pulsar dos primeiros 4, foi o mais rápido conhecido. Havia uma estrela que repetia, um pulsar que repetia 4 vezes por segundo,
não pode ser maior que 0,5 segundos vezes a velocidade da luz, ou seja, 75 mil quilómetros. Isto é confirmado pela cintilação de rádio. Os objetos extensos não cintilam, os pulsares cintilam muito. Havia várias possibilidades que estavam em discussão. Será que é uma vibração de uma estrela anã branca, que elas têm também esse tamanho, esse pequeno, a rotação de uma anã branca, a órbita da anã branca, a vibração de estrela e neutrões, a rotação de estrela e neutrões, a órbita da estrela e neutrões. Uma das coisas é que se fosse um movimento orbital, então esse movimento deveria diminuir com o tempo, portanto o período deveria de crescer com o tempo devido à emissão de ondas gravitacionais e a perda de energia, mas isso não é observado. Portanto, aquele período de rotação que vocês ouviram não é devido a um objeto andar à volta de outro com aquela velocidade doida. Isso não é observado. Além disso, um período orbital para duas anãs brancas, mesmo em contato com uma outra, é perto de 1 segundo, portanto não pode ser, o período não pode ser mais que isso. Além disso, os períodos de rotação, os períodos de vibração de estrelas de neutrões são à volta de milésimas de segundo. Significa que os limites inferiores para o período de vibração e rotação da anã branca são da ordem do segundo. Portanto, isso faz que seja difícil, portanto, que seja a vibração de uma estrela anã branca ou a rotação de uma estrela anã branca. Portanto, é muito difícil fazer uma estrela anã branca rodar a 0,25 segundos, 4 vezes por segundo. Não é possível. Hoje sabe-se que houve um erro neste cálculo. Estes cálculos foram feitos por Ostriker e na altura em que tiveram erros. Em 1967, Tommy Gold descreveu que os pulsares devem ser estrelas de neutrões em rotação. Ele preveu uma desaceleração muito lenta e constante para esses objetos. Se as pulsações fossem causadas por vibrações, a intensidade da oscilação deveria diminuir e o período de vibração deveria permanecer constante. O que se verifica é o contrário, que a intensidade mantém-se e o período de oscilação torna-se maior. Portanto, isso depois foi o que se viu mais tarde. Ele prevê também que os pulsares mais rápidos, que se deveriam encontrar pulsares mais rápidos, porque, de acordo com ele, as taxas de rotação de estrelas de neutrões são capazes de atingir mais de 100 por segundo. E os períodos orbitais parecem representar a extremidade lenta da distribuição. Portanto, isto era o caso antes da descoberta do pulsar do caranguejo. Em 1968 foi descoberto, então, o pulsar do caranguejo. Como é que eles fizeram esta descoberta? Aqui vem outra vez o tal sinal dispersivo. Portanto, estamos aqui a 110 MHz, portanto, mesmo acima da banda FM. Vêm-se pulsos a chegarem mais tarde, pulsos de rádio, a chegarem mais tarde a frequências mais baixas. E este sinal vinha da nebulosa do caranguejo. Portanto, isto é importante. Podemos aqui ouvir o sinal. De vez em quando ouvem aqueles picos. Ouviram aquele grande, o último, ouviu-se bem. Fez uma espécie de um chute. Querem ouvir outra vez? Cada vez que aparece um picozinho no gráfico, ouve-se um pulso. Outro. O último ouve-se bem, pom, aquela pulsação forte. Portanto, esta foi uma descoberta, portanto, isso foi descoberto nestas pulsações em Green Bank. Em Arecibo, o Comella e o Lovelace descobriram que há um período de repetição
deste pulsar de 33 milissegundos, ou seja, está a rodar 30 vezes por segundo. Além disso, a rotação tem uma desaceleração que é mensurável num único dia. Ou seja, o que é que isto provoca? Isto foi uma grande descoberta no sentido que ficamos a saber que os pulsares são estrelas de neutrões. Ou seja, nenhuma estrela anã branca consegue girar 30 vezes por segundo. O pulsar está a abrandar e o que exclui qualquer tipo de vibração. Portanto, o Tommy Gold estava certo. A coisa ainda mais importante desta descoberta é que as estrelas de neutrões existem mesmo. Ou seja, desde 1934, quando o Bada e Zwicky falaram nisto, até 1968, havia teóricos que estavam a falar que existia estas estrelas de neutrões, com estes objetos com estas densidades incríveis de milhões de toneladas por centímetro cúbico, centenas de milhões de toneladas por centímetro cúbico, mas eram objetos tão extremos, tão incrivelmente densos, que muita gente pensava, não, isso não pode ser verdade, não podem existir coisas destas no universo. A descoberta do pulsar do centro da nebulosa de Caranguejo veio provar que, de facto, as estrelas de neutrões existem no universo. Além disso, o facto de o pulsar do Caranguejo estar no centro da nebulosa da supernova, de estar no centro de um remanescente de supernova, mostra que, de facto, os pulsares e, portanto, as estrelas de neutrões são produzidas no fim do ciclo de vida das estrelas muito maciças, ou seja, elas chegam ao fim, explodem, formam uma supernova. A perda de energia rotacional do pulsar do Caranguejo é exatamente a mesma que além disso, a perda de energia deste pulsar, portanto, que é a tal desaceleração que se vê na rotação, é tal emissão de nebulosa de Caranguejo, 10.000 vezes a luminosidade do Sol. Portanto, devido àquele pulsarzinho, aquela coisa minúscula está a desacelerar, desse ritmo de desaceleração é suficiente para fazer esta nebulosa brilhar. Portanto, o italiano, o Franco Pacini, estava certo. As estrelas de neutrões são rápidas, têm grandes campos magnéticos e uma delas alimenta, de facto, a nebulosa de Caranguejo. No entanto, é importante notar isto, que ninguém previu a característica que faz com que os pulsares realmente brilhem, que é a emissão de rádio. Portanto, isto ninguém previu. E ainda hoje, como eu disse, à altura, é um mistério. Ainda não sabemos porque é que eles emitem esta emissão de rádio. Qual é o modelo atualmente aceito do que é um pulsar? Temos uma estrela de neutrões a rodar e, portanto, à medida que vai rodando, há uma altura, portanto, a radiação da estrela está sempre a sair pelos polos magnéticos da estrela, portanto, que são aquelas barras amarelas, não é? E, portanto, ela está sempre a sair continuamente, e quando aponta um dos polos magnéticos da estrela aponta para a Terra, nem todas as estrelas de neutrões fazem isto, obviamente, muitos pulsares emitem e nunca apontam para nós, mas alguns emitem, e quando apontam para nós vemos um aumento de emissão de rádio. Portanto, este é o equivalente ao que se vê num farol. Um farol, portanto, o feixe do farol está a rodar, está sempre a emitir, mas para um barco distante parece que há uma pulsação, porque é quando o feixe do farol está a apontar para esse barco. Portanto, é por isso que podemos dizer que os pulsares nesse aspecto são mesmo como os faróis do universo, portanto, são mesmo, têm mesmo a mesma fenomenologia, estão sempre a emitir, mas só quando o polo magnético aponta para nós é que vemos a emissão. Isso significa que podemos medir com grande precisão a rotação do pulsar, usando os tempos de chegada destes pulsos. Portanto, a radiação, portanto, como eu disse, a radiação não se sabe que tipo de processo é que é, mas sabemos que não é radiação térmica. O que é interessante é que a estrela de Bade, que é exatamente a estrela que ele tinha identificado nos anos 40, é a tal estrela que está a pulsar, portanto, é o pulsar do Caranguejo. Portanto, ele tinha-vos dito que o Walter Bade, em 42, tinha visto uma estrela esquisita no centro da nebulosa, e que essa estrela, portanto, tem um aspecto esquisito. Eu pensava que era aquela estrela que estava a dar, e tinha razão, mas não sabia porquê. Portanto,
E curiosamente, com um telescópio óptico, vê-se que a estrela aparece e desaparece 30 vezes por segundo, que é mesmo, exatamente a mesma periodicidade do pulsar rádio. Portanto, este foi o primeiro pulsar observado em ondas de rádio, o pulsar do caranguejo. Portanto, a mesma coisa acontece com os pulsares do pulso de raio-x. O segundo pulsar no centro de uma supernova tem a característica interessante de ser ainda muito mais intenso. Ou seja, este pulsar é muito forte, mas quase não conseguem ouvir por causa do ruído causado pela supernova, o ruído de rádio. O segundo pulsar, que é o do Vela, também apresenta emissão de raio-x, também apresenta a radiação óptica, mas ouve-se muito melhor. Aquilo era uma rotação de 11 vezes por segundo. Parece um helicóptero, não é? O que é que lhes pareceu o som? Eu demoro Parece quase um helicóptero. Não deu para ouvir. Parece quase um... Não sei se é só para mim. Não ouve? Não, É não. curioso. Não sei. Pois, então é que está a filtrar. Pois, está bem, então nesse aspecto não está a insistir com isso. Ok. Querem parar aqui então? Tenho quase uma hora. Era para falar de duas coisas dos testes de relatividade geral e do pulsar milissegundo, mas isto pronto, acho que sobre o que é um pulsar, acho que eu tenho mais ou menos a ideia. Portanto, se podem decidir o que é, que isto ainda levaria mais uns 20 minutos, porque acho que não dá para cobrir dentro da hora. Não sei se alguém tem uma pergunta do que já falou-se até agora. Se calhar podemos começar por aí. E quem tiver uma pergunta pode escrever ou pode simplesmente ligar o micro e fazer a pergunta. Não há perguntas? Espera aí. Há aqui uma coisa que também dá para share sound. Ok. Vou outra vez. Vejam se conseguem ouvir. Yeah. Ok. Este é o som do pulsar Vela. Agora deu para ouvir claramente. Sim. Por isso é que não estavam a ouvir este coisa do caranguejo. Sim. O primeiro pulsar da rádio que foi descoberto, o som que eu estava a mostrar é este. Portanto, é o som repetitivo do pulsar que é isso. Há outros pulsares que eu posso passar adiante. Portanto, este é o pulsar de Hall-Taylor, que foi usado para testes de relatividade geral. Não vou detalhar isto. Um dos pulsares que é mais interessante é o primeiro pulsar milissegundo. Portanto, foi descoberto em 82. E o que é interessante neste pulsar é que roda 642 vezes por segundo. Portanto, imaginem uma coisa com 500 milhões de vezes a massa da Terra a rodar 642 vezes por segundo. O ruído que ouvimos da coisa, portanto, nós não conseguimos ouvir 642 pulsações distintas por segundo, mas ouve-se um som que tem essa frequência de 642 Hz vezes 2, porque há aquele pulsozinho. Ou seja,
é um objeto, imaginem, mais massa que o Sol, que o nosso Sol inteiro, que são 300 mil vezes a massa da Terra, comprimido numa bola de 12 km e depois a rodar 600 vezes por segundo, 642 vezes por segundo. Portanto, são coisas de facto extraordinárias nesse aspecto. Não há assim muitas outras coisas parecidas em astronomia. Yeah. E é isso. Bastante interessante. Infelizmente nós estamos a ficar sem tempo. Então, eu tenho uma questão, não sei se ninguém escreveu. Sim, sim. E a minha questão era relativa ao exemplo que deu sobre Sirius A e B, né? Pelo que eu entendi, Sirius B é um pulsar, mas Sirius A é uma estrela. Sirius, portanto, Sirius A é uma estrela normal, Sim. portanto, uma estrela que está na sequência principal, como o Sol. Sirius B, que está ali no canto inferior esquerdo, é uma estrela anã branca. Então não é um pulsar, é apenas... Ok. Não é um pulsar, portanto, é um tipo de objeto do qual eu estava a falar, portanto, que são portanto, é um objeto que não tem a mesma densidade, ou seja, são extremamente densos, portanto, têm densidades de toneladas por centímetro cúbico, e são formados portanto, quando temos uma estrela tipo parecida com o Sol. Ou seja, nesta parte superior vê-se portanto, a evolução de uma estrela parecida com o Sol, que vai depois formar uma estrela gigante vermelha, depois forma as tais nebulosas planetárias, depois forma aqui a anã branca, ou this white dwarf. É nas estrelas muito grandes que se formam, portanto, nas estrelas muito grandes, onde temos a tal supernova, que depois pode formar uma estrela de neutrões ou um buraco negro. Estas estrelas formam, estas supernovas, portanto, estas estrelas muito grandes formam estrelas de neutrões porque as supernovas não são, portanto, como o trabalho do Chandrasekhar, do Indiana, em 1930, mostra que as estrelas anãs brancas não podem ter uma massa de mais de 1,4 vezes a massa do Sol. Yeah. Ou seja, estas estrelas muito maciças formam objetos que têm massas bastante maiores que 1,4 vezes mais que o Sol, e por isso é que depois implodem para um objeto que parece uma estrela de neutrões. Okay. Ou seja, a anã branca só resulta de estrelas mais leves, vá lá. Mas para estrelas muito pesadas, portanto, quando o núcleo dessa estrela passa além do tal limite de 1,4 vezes a massa do Sol, por isso é que não pode acabar numa estrela anã branca e tem de formar uma coisa muito mais compacta, ou uma estrela de neutrões, onde é a pressão de efervescência dos neutrões que a mantém mais ou menos estável, ou então uma coisa ainda muito mais densa, que é o buraco negro. Ok, fantástico. Temos mais uma pergunta no chat. A pessoa quer saber, diz que pode ter me passado, mas qual é a diferença entre os dois pulsares que escutamos o seu som? Então a pergunta se tem a ver com a frequência ou periodicidade. Então nos fez escutar o som de dois pulsares. Então ela quer saber qual é a diferença entre os dois. Sim, portanto a diferença portanto, tem a ver com portanto, todos eles têm períodos ligeiramente diferentes. Este tem um período de 1,33 segundos. Este foi o primeiro pulsar descoberto. Portanto, não é extremamente intenso. Este pulsar da nebulosa da constelação Vela tem uma rotação de muito mais rápido, portanto roda, em vez de rodar 1,33 vezes por segundo, roda 11 vezes por segundo e tem uma intensidade maior. Há também uma outra diferença, é que quando, por exemplo, temos no caso vou mostrar o caso do pulsar milissegundo outra vez, é que se virem bem as características dos pulsos, os pulsos são muito finos. Ou seja,
Isso significa que nós ouvimos não só a harmónica fundamental, portanto 642 vezes por segundo da rotação portanto, ouve-se os 642 Hz, mas depois, por causa de. Porque isto, o que é que acontece? Quando nós ouvimos, só ouvimos uma frequência pura de 642 Hz se esta curva fosse uma sinusoide. Ou seja, teríamos a curva que é produzida por um diapasão quando se está a fazer música, não é? Há um diapasão que é para fazer o tuning dos instrumentos, não é? A gente toca o diapasão e ele fica ali com uma frequência pura. Aqui, a frequência é muito estável, mas depois também há muitos tons acima disso. Por isso é que o sinal parece mais como uma lâmina de barbear. Ou seja, tem aquela coisa de podemos estar a ouvir um instrumento que tem como um diapasão, que tem uma frequência pura, ou podemos estar a ouvir frequências com reverberações portanto, com harmónicas que são muito mais altas. E aí ouve-se, portanto, no espectro, ouvem-se frequências muito mais altas misturadas com a fundamental, que é a 642 Hz. Aqui há uma frequência muito forte a 1200 Hz, porque temos dois picos. Temos um pico diferente, depois temos outros dois picos. Aliás, quando descobriram este objeto, pensavam que estava a rodar a 1284 vezes por segundo. Portanto, mas depois viu-se que eram pulsos com intensidades diferentes e, portanto, cada rotação é mais baixa. Sim. Fantástico. Portanto, tem a ver com a frequência do sinal, tem a ver com a intensidade, tem a ver com a variação de um pulso para o outro, tem a ver com o tipo os sons têm a ver com o tipo com o tipo de perfil do sinal. Sim. Ok. Fantástico. Não há mais perguntas? Quem tiver uma pergunta, esse é o momento. Pois já estamos sem tempo, infelizmente. Ok, eu tenho uma última pergunta. Vou pedir que seja breve, só temos 3 minutos. É sobre como é que os pulsares morrem ou param de existir, se é que existe o tal fenômeno deles pararem de existir. Ou eles ficam a emitir energia para sempre? Essa é uma boa pergunta. Portanto, eu não falei muito nisso, mas há uma... como eu estava a dizer, cada pulsar tem um período de rotação e depois, por causa da emissão de energia, portanto, essa rotação o período de rotação vai aumentando, ou seja, a frequência de rotação vai diminuindo com o tempo. E a certa altura, o que acontece é que há uma teoria que diz, portanto, que chega a uma zona, portanto, que é aqui no canto inferior direito, que é chamada linha da morte. Portanto, chegam ali e deixam de simplesmente emitir ondas de rádio. As linhas que estão na diagonal, onde se vê BS igual a 10 lambda 8 Gauss e isso, são linhas de campo magnético constante. À medida que os pulsares com pulsar com um campo magnético constante vai abrandando, o período vai aumentando aqui, mas a derivada do período vai diminuindo. E, portanto, eles chegam a certa altura, ao fim de alguns milhões de anos, deixam de emitir ondas de rádio. E tornam-se estrelas de neutrões mortas. Na nossa galáxia há mais de 1.000 milhões de estrelas de neutrões que simplesmente não estão a emitir ondas de rádio. São pulsares que já morreram. Sim, na nossa galáxia pensa-se que haja 100 mil pulsares e para cada um desses, para cada pulsar, há outros 10 mil que já deixaram de funcionar. Bem interessante. E não há nenhum método de detectá-los? É apenas uma estimativa ou simplesmente não temos como... Alguns podem ser detectados em raio-x, se estiverem próximos da Terra,
portanto, a menos de 1000 anos de luz, podem ser em princípio detectados raios-x porque as superfícies ainda estão muito quentes. Yeah. Ainda têm temperaturas à volta de 1 milhão de graus. Portanto, nesse aspecto pode-se detectar a emissão de raios-x, mas a parte disso é muito difícil. Fantástico. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos também por participarem. Felizmente a reunião está a ser gravada, então vamos fazer o upload do vídeo no nosso canal da YouTube. E agradecemos mais uma vez ao Dr. Paulo pelo seu tempo e por esse tema muito interessante. Aprendemos muito e acredito que caso haja uma pergunta, os colegas vão mandar para mim e depois eu posso encaminhar as perguntas para ti. E muito obrigado mesmo pelo teu tempo. Obrigado pelo convite, Vasco, e uma boa tarde a todos. Muito obrigado, boa tarde. Então, até a próxima. Até a próxima. Tchau.